6 minutos, confirmando 7h36. Olha, é promovida mundialmente pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e pelo Conselho Nacional Conselho Mundial de Igrejas, a Semana de Oração pela Unidade Cristã acontece em períodos diferentes nos dois hemisférios. No hemisfério norte, o período tradicional para a Semana da Oração pela Unidade Cristã é de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 1908 por Paul Watson, pois cobriam o tempo entre as festas de São Pedro e São Paulo e tinham, portanto, um significado simbólico. No hemisfério sul, por sua vez, as igrejas geralmente celebram a Semana de Oração no período de Pentecostes, como foi sugerido pelo movimento Fé e Ordem, em 1926, que também é um momento simbólico para a unidade da Igreja. No Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, CONIC, lidera e coordena as iniciativas para a celebração da semana em diversos estados. Aqui, ela acontece de 12 a 19 de maio. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o padre Janilson, ele que é coordenador diocesano para o ecumenismo na nossa Diocese de Caicó. Padre Janilson, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldo, bom dia a todos vocês, caros radioouvintes, que escutam este programa aqui na Rádio Rural. De fato, eu sou o coordenador da Comissão Ecumênica para o Diálogo Ecumênico Interreligioso da nossa Diocese, e há algum tempo já, há alguns anos, a gente vem fazendo a Semana de Oração pela Unidade Cristã, E esse ano de 2024 também estamos elaborando essa semana, estamos dentro da semana, Como você bem falou, aqui no Hemisfério Sul, a Semana de Oração ela é celebrada na semana que antecede a festa de Pentecostes, já que Pentecostes, o Espírito Santo une as diversas línguas, os diversos povos. Então aqui no Ocidente nós celebramos nesse período, Então começou domingo e vai até agora próximo domingo, dia 19, que é a festa de Pentecostes. Aqui na nossa diocese, todos os anos a gente faz, inclusive os pastores, que fazem parte da nossa comissão, vêm aqui na rádio falar um pouco sobre o tema. Porém, esse ano praticamente nós não vamos ter a participação dos pastores, porque os pastores que faziam parte da nossa comissão já não moram mais em Caicó, foram transferidos para outras cidades, e eu não conheço os pastores que os substituíram, de maneira que esse ano praticamente vai se resumir neste programa agora de rádio. Falar um pouco sobre a Semana de Oração pelo Unidade dos Cristãos desse ano vai se resumir aqui no seu programa. Padre, é um tema ainda muito difícil de ser realmente debatido? Sim, porque a gente se unir é complicado, Deveria ser fácil, Deveria ser fácil, mas a união é uma coisa difícil. Às vezes uma família, a gente vê uma desunião dentro de uma família, E você avalia quando a gente tem pensamentos, ideias que são divergentes, Para unir esse povo, realmente só o Espírito Santo é capaz de unir mentes e pensamentos tão diversos, Mas é possível. Jesus conseguiu unir 12 homens de cabeça dura, cada um com seu pensamento, e deu certo, Esses homens saíram pelo mundo evangelizando e formaram a igreja que hoje a gente conhece, Muito bem. E esse ano, Marcos Dantas, todos os anos algum país que faz parte do Conselho Mundial de Igrejas elabora o texto e as celebrações para essa semana, Esse ano quem ficou responsável foi o país de Burkina Faso, na África. Burkina Faso é um país de 147 mil quilômetros, digamos, o tamanho de Recife, com 21 mil habitantes, 21 mil milhões de habitantes, e que está passando por uma crise de segurança nacional muito forte, Desde 2016, esse país ele é dividido assim, religiosamente falando, 64%, ou seja, a maioria é muçulmana, segue a religião islâmica,
26% são cristãos, desses 26, 20 são católicos e 6 protestantes. E 9% da população do país ainda segue as religiões tradicionais de matrizes africanas, né? Então, desde 2016 acontece muitas invasões, ataques terroristas, sobretudo do grupo islâmico, né, fundamentalista, os jihad, né, os ataques jihadistas nesse país. Então, está um conflito interno, uma insegurança interna muito grande, uma guerra civil, na verdade, né, desde 2016. Então, o que acontece? O Estado ele já não tem mais controle sobre essas situações. Para você ter ideia, a prefeitura algumas cidades, as prefeituras já fecharam. Os hospitais, escolas, sem falar a infraestrutura do país, como a malha viária, a estrada, já foram destruídas, né? Uma guerra civil horrível. E isso tem afetado a questão religiosa também. Por exemplo, o culto cristão, seja ele missa ou evangélico protestante, né, estão proibidos de celebrar publicamente no país, né? Então, alguns pastores e padres já foram sequestrados, mortos, catequistas também, freiras, enfim, missionários que vão para esse país evangelizar, acabaram sendo sequestrados e perseguidos, né? Então é essa situação que está lá em Burkina Faso nesse momento, né? E celebrando essa semana de oração pela unidade dos cristãos, nós vamos estar unidos a esses irmãos, que inclusive elaboraram a celebração deste ano, e rezar por eles, né? Essa situação tão difícil que eles estão passando lá. Aqui no Brasil a gente está passando por esses momentos difíceis no sul do país, né? Com os irmãos capixabas, mas isso é devido a mudanças climáticas, né? A própria natureza. Mas em Burkina Faso, realmente o pano de fundo desse conflito é às vezes situações econômicas e até religiosas, né? Então é uma tristeza que isso esteja acontecendo nesse país, né? Então, nessa semana nós iremos entrar em comunhão com esses irmãos para que a paz possa acontecer naquele país. Padre, falar um pouco sobre essa questão do ecumenismo, né? Para que o ouvinte possa entender, né, qual é a importância do ecumenismo na promoção da unidade entre as diferentes tradições cristãs durante essa semana? Então, é a unidade, né? A gente dialogar, porque a nossa divisão é um escândalo para o mundo, né? É um escândalo. Como é que as outras profissões religiosas, como é que eles vão nos admirar ou até acreditar? Como é que a gente vai ter credibilidade se nós mesmos estamos desunidos a tal ponto de nos matarmos, né, uns aos outros? Então, a união entre nós, o respeito, o diálogo, a tolerância é um testemunho muito forte para o mundo, né? E é isso que essa semana de oração pela unidade dos cristãos propõe. Como eu sempre digo aqui nesse programa, e aliás eu agradeço o espaço que você, Marcos Jean, sempre nos dá, é que a nossa pretensão não é converter, eu quero converter fulano de tal a minha religião. Não, a proposta não é essa. A proposta é justamente o contrário. É da gente, seguindo o que nós cremos, mas a gente poder se unir com aquele que crê diferente, a gente dar as mãos e rezar juntos. Pelo menos uma vez no ano, pelo menos numa ação social, né? Uma ação solidária. E é isso que a gente pretende. Então, é muito importante essa questão da semana de oração pela unidade, porque promove isso, a unidade entre as diferentes denominações religiosas que tem Cristo como o seu Senhor. Padre, as semanas, como o senhor já falou, vem alguns anos que vem acontecendo, tem tido resultados positivos, práticos nessa questão da união entre os cristãos? Sim, sobretudo essa questão do testemunho, né? Como eu falava, né? As pessoas dizem, poxa, é muito bonito ver assim um padre, um pastor celebrando junto, né, rezando junto, porque às vezes as nossas comunidades
por exemplo, nós católicos e os irmãos evangélicos, eles talvez sejam difíceis em se unir, mas quando vê os seus líderes, né, se abraçando, conversando junto, isso eles despertam, né, para essa unidade, né, para essa tolerância, para esse respeito mútuo, ao invés de estar se insultando, se condenando, mas a gente está se respeitando. Por que em algum momento há essa discordância, sobretudo dos cristãos, nesse momento aí, entre católicos e evangélicos? É mais pela doutrina, né? De fato, existem pontos da nossa fé que, né, ambos não concordam, né? E também não arreda o pé aquilo que a gente acredita. E realmente, né, a gente não pode negar aquilo que a gente acredita, mas nem tampouco eu posso ser intolerante com aquele que não crê igual a mim. Há limites, então. Há limites. Agora, assim, essa semana que a gente faz aqui em Caicó, por alguns anos, ela tem sido mais para a questão, como é que se diz? A gente consegue mais unir. Até agora, a gente só conseguiu unir os cristãos, por exemplo, católicos, evangélicos. Mas a diocese, essa comissão, inclusive também se amplia para interreligioso, né? O interreligioso é quando são outras denominações religiosas, como por exemplo espiritismo, umbanda. A gente não, com eles a gente ainda não conseguiu fazer contato, chamá-los. Contato. Mas há uma resistência por parte de quem? Deles também? Não. Acho que até a gente nunca também os convidou. Não da parte deles, não. Nunca foi porque assim, os cristãos, as igrejas que participavam conosco, já era difícil para eles, porque são igrejas, não são as igrejas históricas que a gente tem aqui, como a igreja luterana, a igreja anglicana. Nós não temos essas igrejas históricas. Essas igrejas, elas são bem mais, inclusive esse diálogo ecumênico começou com elas, com a igreja luterana, né? E foi abraçada pela igreja católica também. Mas assim, existe uma abertura muito grande. E às vezes algumas igrejas pentecostais são muito fechadas para esse diálogo com outras denominações nesse porte, né? Por isso que eu acho que a gente nunca convidou, porque não sei essa razão, se haveria essa abertura, né, da parte deles. Esta semana, inclusive, um caso que aconteceu no Brasil, né, a cantora Anitta, ela perdeu quase 200 mil seguidores nas redes sociais depois que publicou fotos dela em um terreiro de candomblé, né? Esse tipo de situação, primeiro que acho que muitas pessoas que criticaram, por exemplo, a Anitta, talvez não conhecem nem a história do candomblé, que a gente tem muitos críticos que não conhecem as histórias, mas criticam nas redes sociais, né? Isso dificulta, por exemplo, mais ainda essa questão do relacionamento interreligioso? Certeza, porque olha, eu sou padre católico, mas eu vejo elementos muito positivos nas religiões de matrizes africanas. Só para você ter uma ideia, Marcos Johnson, olha, o cristianismo tem 2000 anos de existência, mas existem matrizes africanas que já existem há 17 mil anos. Quer dizer, muito mais do que... Então nós devemos respeitar, mesmo que a gente não creia naquilo que eles creem, mas a gente deve respeitar, né? É a crença deles. Assim como a gente não queria que alguém menosprezasse a nossa religião, falasse mal daquilo que eu creio, então eu também não posso fazer isso com outras denominações religiosas. O senhor falou agora por essa questão do exemplo do líder religioso. Primeiro exemplo que Dom Antônio fez quando chegou na nossa diocese de Caicó foi participar de um culto numa igreja evangélica aqui na cidade de Caicó, né? E, por exemplo, qual é o papel das lideranças religiosas e dos fiéis na promoção dessa unidade cristã? Seguir o exemplo do líder. Inclusive, Dom Antônio participou várias vezes da nossa semana. Pelo menos 4 semanas Dom Antônio participou conosco da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Ele participava e os pastores gostavam muito dele, porque ele é muito aberto, né? Então, isso é muito forte. Imagina um bispo, né, participar. Então, isso é um testemunho muito forte de unidade, de tolerância, de respeito, né? Muito forte. Mas o líder religioso, ele paga um preço por essa posição? Paga. Inclusive, alguns pastores dizem assim,
teve um pastor de uma determinada denominação. Logo que eu comecei, né? Ele disse: padre, eu estou aqui, mas eu estou colocando a minha cabeça em risco. Né? Porque pode ser que os fiéis não concordem e o tire daquela liderança. Né? É diferente, por exemplo, de nós padres. Não, a gente tem a nossa instabilidade, né? Um pároco, quando vai para uma paróquia, ele tem a estabilidade de passar 6 anos. A não ser que aconteça uma coisa, uma necessidade, o bispo tira, né? Mas é o bispo que tira, não é o povo. Em algumas denominações religiosas pentecostais é a assembleia, o povo é que tira, né? Olha, a igreja luterana, quando eu morei em Rondônia, lá nós tínhamos a igreja luterana. Eles parecem muito com nós católicos. Eles vestem, o pastor veste túnica igual o padre, segue as cores litúrgicas igual nós. O pastor comprava hóstia a mim para celebrar, porque tem a missa, né? Eles têm missa e tudo. Mas quem escolhe os pastores é o povo. Vem uma lista de pastores com as fotos, né, a biografia daquele pastor, e o povo vai votando naquele pastor para ele ser o líder lá da paróquia luterana. E é assim que acontece. Existem histórias inspiradoras que aconteceram nessa semana aqui em Caicó, histórias que você pode destacar, por exemplo, que até para você foi uma surpresa? Olha, a gente praticamente se resume mais na celebração, né? Eu tinha um sonho de fazer algo assim a nível social, um dia de atendimento assim, ao público, né? Por exemplo, para fazer um dia de cortar cabelo, consulta, essas coisas, sabe? Mas a gente nunca conseguiu fazer isso, não. Vamos pensar no próximo ano, então, né? Aí agora tá difícil porque os pastores que eu tinha contato foram embora. Né? Mas fica até para uma provocação para os pastores das igrejas que já participavam, né, da semana, poder procurar a sua pessoa, né? Exatamente. Agora, é como eu dizia, depende muito do líder, né? Os que faziam parte tinham essa mente muito aberta. Muitas vezes a própria denominação religiosa não fosse tão aberta, mas eles, os líderes, eram, né? Mas eles foram transferidos. Mas rogar ao Espírito Santo para que envie pessoas abertas para que a gente continue esse diálogo tão bonito, né? E quem sabe um dia esse sonho de fazer alguma coisa a nível assim social. Padre, no caso, possível, a comissão ela tem um trabalho durante o ano todo? Não. É só durante esse período e no final do ano a gente se reúne para o Natal, para fazer uma confraternização natalina, eu juntamente com os pastores e as famílias dos pastores. Padre Nilson, obrigado pela sua participação. Vou aproveitar aqui para encerrar aqui a nossa entrevista, né? Dizer que a sua cidade de Jardim de Piranhas, né, a sua paróquia, vai viver a partir de hoje a festa de Santa Rita de Cássia, não é isso? De hoje, dia 16 até dia 26, a festa de Santa Rita de Cássia, que é um santuário que está lá em Jardim de Piranhas e que é muito bem participada, viu? Existe muito devotos em Jardim de Piranhas, vale a pena você, meu irmão, que está me ouvindo, conhecer. E vocês aqui da rádio, se puderem um dia ir lá também, né? Vamos lá, né? Programação de hoje, meio-dia, teremos o Ângelus, 18h30, procissão de abertura da festa, conduzindo o estandarte de Santa Rita de Cássia, saindo da entrada do corredor da comunidade Maracujá. 19 horas, hasteamento das bandeiras e missa. Quem vai celebrar hoje é o padre Luiz Carlos Alves da Silva, da paróquia de São Sebastião de Equador. Onde é que fica o santuário? Fica no sítio Maracujá, que é logo na entrada de Jardim de Piranhas, à direita. Então, assim que entra em Jardim, à direita está a comunidade Maracujá. E o santuário é bem destacado, porque praticamente o santuário fica sozinho, né? Ali em cima de um alto. Então, é um local de oração, né? De romaria também, né? E o cedoense tem uma devoção muito forte por Santa Rita de Cássia também, né? Pois é, eu fico impressionado lá em Jardim com a devoção, como o povo aflui para participar da festa de Santa Rita. É a santa das causas impossíveis? Impossíveis, é. Okay. Padre Nilson, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, Marcos Jantos, pelo espaço que você nos concede para divulgar essa semana de oração pela unidade cristã. Que Deus abençoe o seu programa, também a sua família, a de Geraldo, e muito obrigado pela oportunidade. 7h50